A renúncia do pastor Ritter José Marques de Souza da presidência da Assembleia de Deus no Pará não apenas encerrou oficialmente um ciclo de mais de 3 décadas de domínio da família Marques sobre a Comiadepa, Convenção de Ministros, e igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no estado do Pará, como também abriu um capítulo ainda indefinido e repleto de reconfigurações políticas, eclesiásticas e até institucionais. O episódio, impulsionado pela divulgação de um vídeo de teor íntimo que viralizou nas redes sociais, gerou uma reação em cadeia que rapidamente ultrapassou os muros das igrejas e chegou ao centro do debate público, atraindo a atenção tanto de fiéis quanto de figuras políticas e líderes religiosos de todo o país. Mais do que um escândalo, o que se viu foi a implosão súbita de um legado forjado ao longo de anos, agora tragado por uma crise que muitos já apontam como a maior da história recente da denominação no norte do Brasil. Reiter, herdeiro direto de Gilberto Marques, pastor veterano e uma das figuras mais influentes da Assembleia de Deus no Pará e em toda a região norte, viu sua autoridade ruir num instante. Seu afastamento, embora tenha sido anunciado como um gesto voluntário em meio à pressão crescente, não ocorreu em um vácuo político ou espiritual. Ele veio à tona após semanas de murmúrios, investigações internas discretas e intensa movimentação de bastidores, tanto dentro da Comiadepa quanto no círculo político do Estado. A imagem de estabilidade e continuidade que a família Marques cultivou ao longo de décadas foi abruptamente substituída por um cenário de instabilidade, disputas internas e incertezas quanto ao futuro da liderança espiritual de uma das maiores convenções do país. O vácuo de poder foi rapidamente preenchido, ao menos formalmente, pelo pastor Océlio Nauar de Araújo, até então o primeiro vice-presidente da convenção e líder do campo de Tucuruí. Reconhecido como um homem de postura discreta, ética consolidada e gestão equilibrada, Océlio não foi uma escolha contestada. Pelo contrário, diante da necessidade de restaurar a imagem da instituição e conter a hemorragia moral causada pela crise, seu nome surgiu quase como um consenso. O desafio que recai agora sobre seus ombros é, contudo, imenso. Ele não herda apenas uma presidência. Herda uma instituição ferida, com credibilidade abalada, repleta de disputas internas e com sua influência política em xeque. Esse processo de reconstrução interna, encabeçado por Océlio, não será simples. A sucessão de Ritter ocorre em um momento sensível, menos de um ano após o falecimento do patriarca Gilberto Marques, cuja presença e liderança ainda pairam como sombra sobre os corredores da convenção. A morte de Gilberto, seguida tão rapidamente pela queda de seu filho, parece simbolizar não apenas o fim de uma era, mas o colapso de um projeto dinástico que durante muito tempo foi visto como inabalável. O episódio escancarou as disputas internas que, embora sempre existissem, eram mantidas sob controle pela figura imponente de Gilberto. Sem ele, a coesão se desfez, e os conflitos até então velados emergiram com força total. No campo político, o impacto também é profundo. O deputado federal Olival Marques, irmão de Ritter, e outro membro da proeminente família, vê sua base de apoio balançar de forma dramática. Olival foi eleito em 2018, com expressivos 135.398 votos, ancorado por uma sólida aliança com a Comiadepa e o eleitorado evangélico do Estado. Sua trajetória política sempre caminhou lado a lado com a força e o respaldo da instituição liderada por seus familiares. Agora, com o nome Marques fora da presidência e a convenção sob nova direção, o caminho para a reeleição em 2026 se torna incerto. Sem o apoio institucional garantido, sua posição política sofre um abalo, cujas consequências ainda estão sendo mensuradas. É nesse contexto que surgem novas lideranças, novas alianças e até novos projetos de poder. A retirada da família Marques do comando da convenção é vista por muitos como uma oportunidade rara de reconfiguração.
Vozes que antes eram abafadas por um sistema fortemente hierarquizado agora encontram espaço para se manifestar. Há uma movimentação intensa nos bastidores para a ocupação dos cargos vagos, cujas indicações serão definidas oficialmente no evento de posse da nova diretoria, marcado para o dia 26 de abril. Nessa cerimônia, além da confirmação de Océlio na presidência, ocorrerá a eleição para a vice-presidência administrativa e a recomposição de outros postos que ficaram sem titulares após o escândalo. Será um momento emblemático, não apenas por seu caráter institucional, mas pela simbologia do fim de um ciclo e o início de outro, ainda indefinido, mas carregado de expectativas. Observadores atentos do meio religioso nacional já destacam que o episódio envolvendo Ritter e a Comiadepa deve influenciar diretamente as discussões em âmbito mais amplo, especialmente dentro da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A crise no Pará foi um sinal de alerta para a cúpula nacional da denominação, que se viu forçada a reavaliar sua própria estrutura de governança e representação. Rumores de mudanças na chapa nacional da CGADB já circulam com intensidade, e as pressões por uma reforma mais ampla na condução dos assuntos internos da Assembleia de Deus crescem a cada dia. Para muitos, o escândalo paraense é apenas o sintoma mais visível de uma enfermidade mais profunda: a centralização do poder em famílias ou lideranças locais que atuam como feudos dentro da estrutura eclesiástica, acumulando influência espiritual e política de forma desproporcional e, por vezes, sem os devidos mecanismos de fiscalização. Essa visão é reforçada por líderes de campos independentes que há anos denunciam práticas autoritárias, favorecimentos e alianças político-eleitorais que colocam em risco a pureza da missão evangélica. O caso de Ritter, com seu desfecho traumático, fortalece os argumentos desses setores que clamam por mais transparência, alternância de poder e verdadeira representatividade dentro das Assembleias de Deus. A sensação de que se vive um fim de era é cada vez mais palpável, não apenas no Pará, mas em várias regiões do Brasil, onde convenções regionais começam a rever seus modelos de liderança e gestão à luz do que ocorreu. A biografia da família Marques, antes motivo de orgulho para muitos fiéis paraenses, agora se encontra em processo de reavaliação. A relação entre fé e poder, entre púlpito e palanque, sempre foi delicada, mas agora se torna objeto de intenso debate teológico e ético. O episódio revela como a proximidade excessiva entre liderança religiosa e interesses políticos pode corroer lentamente a autoridade espiritual que sustenta uma instituição. A crise expõe também a fragilidade humana por trás dos títulos e reverências. Afinal, por trás das gravatas, dos microfones e das multidões, existem homens, e homens falham. A nova liderança terá que lidar com essas contradições, com os olhos da sociedade e da igreja voltados para cada decisão, cada gesto, cada discurso. A responsabilidade é grande, e o desafio maior ainda: restaurar a confiança do povo, realinhar os propósitos institucionais com os valores originais do Evangelho e reposicionar a Comiadepa como referência ética e espiritual, sem abrir brechas para que o passado recente se repita. Ao mesmo tempo, a convenção precisará redesenhar suas relações com o poder público, redefinindo sua atuação política de forma mais coerente com os princípios que diz defender. O momento é de expectativa, mas também de oportunidade. O fim da era Marques não precisa significar apenas trauma e escândalo. Pode, e talvez deva, ser encarado como um convite à reforma, à reestruturação e à redescoberta de um modelo de liderança verdadeiramente servil, transparente e comprometido com a missão evangélica. A história da Assembleia de Deus, no Pará, marcada por décadas de expansão, influência e protagonismo, entra agora em uma nova fase. E o que será escrito a partir daqui dependerá da coragem daqueles que, como Océlio Nauar,
decidiram aceitar a missão de reconstruir. Não com os escombros do passado, mas com novos fundamentos, mais sólidos, mais bíblicos, mais humanos. Enquanto isso, em Brasília e nos corredores da CGADB, o silêncio já não é mais opção. A crise no norte ecoa como um alerta nacional. Se nada mudar, se as estruturas permanecerem intocadas, o que hoje ocorreu no Pará poderá, em breve, se repetir em outros estados. A Assembleia de Deus, como instituição centenária e formadora de opinião, precisa decidir que tipo de futuro deseja construir. Um futuro pautado em dinastias ou em princípios, em controle ou em comunhão, em domínio ou em serviço. Essa é a encruzilhada em que se encontra a maior igreja evangélica do Brasil. E o caso Ritter Marques, com todas as suas dores, quedas e consequências, talvez tenha vindo não apenas para expor uma falha, mas para provocar uma cura. Uma cura difícil, sim, mas quem sabe necessária.